Fala pessoal, tudo bem? Queria conversar aqui com vocês sobre uma coisa que acontece normalmente na minha vida e eu escuto de muitas pessoas, às vezes como crítica, às vezes como até uma informação, pô, você é assim, e isso é interessante, tá? Porque eu estava lendo um livro, eu estava lendo esse livro aqui. Novamente, esse livro é a única coisa. Ele é um livro muito bom, tá, gente? Muito bom. E ele falou uma coisa que eu falava sempre para as pessoas, né? Mas vamos lá, vou tentar contextualizar vocês. Eu sou uma pessoa que parece, eu não sei, nunca fui diagnosticado, nunca fui também ao médico, mas eu tenho um pouquinho de hiperfoco, né? Então, eu quando foco em algo, pelo menos é o que a minha esposa fala, as pessoas que estão ao redor falam, eu fico muito focado naquilo e parece que o mundo está girando ao redor e eu estou focado naquilo, né? E eu escuto às vezes algumas críticas, obviamente. Ah, Mário, você vive muito extremo. Ou, por exemplo, crítica, você vive muito intensamente os projetos que você cria, que você quer fazer, e você não observa as coisas que estão acontecendo ao redor. Chega no cúmulo das pessoas falarem comigo assim do tipo, pô, Mário, você não assiste mais televisão, você não sabe o que está acontecendo no mundo, você simplesmente você só vive o seu mundo. Aí eu, sim, eu na verdade eu não recebo isso como uma crítica, sendo bem sincero, eu recebo isso como um elogio, porque eu acho que para mim é muito melhor, eu sempre fui assim e eu sempre gostei de ser assim, ou seja, o fato de eu não ver televisão para mim é um elogio. Se a política tá boa, tá ruim, se o mundo tá em guerra ou não tá em guerra, e eu não saber de nada disso, para mim também é um elogio. Porque eu entendo, sinceramente, que eu tenho que viver minha vida, eu acredito que a gente tem que viver a nossa vida, né? E eu tenho minha forma de ser feliz, né? E a minha forma é justamente essa. E qual é a forma? E o que eu aprendi nessa vida? Eu já falei isso em alguns outros vídeos, né? Que eu aprendi que você tem que focar naquilo que você quer para sua vida e focar de forma extrema mesmo. Porque você focando de forma extrema, você consegue crescer. Hoje, o nosso mundo, ele é um mundo globalizado, gente. Você quer fazer algo, quando você quer fazer alguma coisa, existem milhões, 10 mil pessoas, milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas fazendo aquilo também, tá? Se você quer se destacar naquilo, você tem também que ir acima da média, tá? Você tem que estar acima da média, você não pode ficar na média. Na média você não vai se conseguir destacar, a não ser que você gaste bastante tempo na média, durante muito tempo, é o que a gente chama da constância, né? E esse tempo, algum momento, você vai acabar ah, se habilitando a estar acima da média, porque você ficou mais tempo fazendo aquilo e normalmente a média existe em um prazo X, tá? De algum projeto. Então, você tem que se destacar. E para você se destacar, realmente, você tem que pensar sinceramente, assim, em focar naquilo, pelo menos um período da sua vida, até que aquilo comece a andar sozinho, tá? E é o que eu fiz na minha vida quando eu tinha 14 anos. Eu me lembro muito bem que, na época, eu decidi estudar para o Colégio Naval, eu queria fazer para o Colégio Naval, minha mãe não sabia muito bem o que era o Colégio Naval, ela era uma professora, trabalhava manhã, tarde e noite, não tinha tempo, muito tempo para poder se preocupar com essas coisas. O tempo que ela tinha era trabalhando e ficando com a gente, tá? E aí eu descobri o Colégio Naval, via uma prova uma competição que eu fui fazer de xadrez lá. O Colégio Naval, gente, só para explicar, é o nível médio da Marinha, tá? É em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e a gente mora lá, só vai para casa no final de semana, tá bom? E eu queria muito fazer, era uma prova, hoje, ainda inclusive, é uma das provas mais difíceis para nível médio, né? E eu queria fazer, bati o pé lá com minha mãe, coitada, ela se esforçou lá para pagar o cursinho, pagou o cursinho, só que ali eu comecei a descobrir o que que é focar realmente, né? Eu me lembro muito bem que, só para a gente abrir um parênteses aqui, eu, eu estudava de manhã, fazia curso à tarde, chegava à noite, e eu tinha que estudar à noite, porque eu não tinha tempo para estudar. E o estudo, eu já tinha aprendido ali, já que eu tinha que estudar à noite, não era só assistir aula, não dava só para assistir aula para evoluir. Ou seja, eu tinha que sair da média, né? E aí eu estudava praticamente, chegava em casa, estudava, o único momento que eu descansava, e nesse momento eu ainda via televisão, na época não existia esse Netflix, é,
Globoplay, Disney, Disney Club, né? Disney Plus, não sei como é que se chama o negócio. Não existia isso, tá? Então existia até o Positivo do Luciano Huck, não me lembro mais qual era o canal, ou H, alguma coisa assim. E aí eu assistia, era mais ou menos mais 8 horas da noite, eu acho. Eu assistia 15 minutos almoçando, jantando. Ou seja, era um momento que eu tinha de descanso, porque eu praticamente estudava, comia, escovava o dente, tomava banho, já começava a estudar. A família toda ia dormir e eu estava estudando. Ou seja, eu aprendi que eu saindo da média, ou seja, eu fazendo isso, eu estava passando a galera que estava no cursinho comigo. Ou seja, tinha uma galera que estava no cursinho que não estava fazendo isso. E aí eu fui percebendo que essa saída da média, aquele foco extremo no negócio, estava me distanciando das pessoas que estavam na média. E repercutiu numa aprovação. Uma aprovação de primeira no Colégio Naval. Tá? E aquilo ali foi um aprendizado. Eu sempre, quando eu quero focar em alguma coisa, eu vivo extremo naquilo, eu foco ao ponto de sair da média, eu foco ao ponto de me destacar em relação à média, para que eu possa conseguir passar, conseguir evoluir, conseguir passar numa prova, porque, vamos lá, vamos dar um exemplo. Uma prova de 30 vagas, 3.000 pessoas se inscrevem. Vamos supor que dessas 3.000 pessoas, 10% estejam estudando. Ou seja, 10% já estão fora da média. 10% já estão se esforçando. Você tem que se esforçar mais ainda para você sair da média desses 10%. Você tem que estar entre os 10% dos 10%. Você tem que estar entre 1%. Ou seja, você tem que se esforçar mais que 1%. Ou seja, você tem que estar dentro desse 1%. Tá? Então, você tem que se esforçar mais do que os 99% para você estar dentro desse 1%. Então, quando você vive extremo, e aí quando a gente fala, você tem que ter foco full, foco direto, você tem que estar sempre pensando no concurso, é porque você tem que sair da média, tá? E qualquer projeto que eu toco, que eu quero, que eu acho importante na minha vida, eu faço isso. Foi a prova do Colégio Naval, foi para escolher a arma dentro da Marinha, foi para sair da Marinha, foi para montar a mentoria. Qualquer projeto que eu foco realmente para construir, eu saio da média. Tá? Projetos que eu vivo intensamente. É o exemplo agora. Eu estou com um projeto de gravar vídeos para o YouTube porque eu quero deixar vídeos no YouTube. Eu quero crescer no YouTube. Eu quero que o YouTube se torne a principal ferramenta da minha empresa, tá? De divulgação. Eu estou com um projeto. O Bruno, que é o editor de vídeo, que é o meu parceiro nessa caminhada, ele está vendo 2 vídeos por dia, 3 vídeos por dia. Por quê? É um projeto que eu estou entrando de cabeça e eu quero sair da média. Ou seja, gravar 2 vídeos por dia, eu entendo que é sair da média. Tá? Então, quando as pessoas acabam falando assim, primário, você vive intensamente o negócio, você praticamente não consegue ver nada, só vê aquilo, você tem um hiperfoco, eu vejo isso como um elogio, tá? Eu vejo isso como um elogio, apesar de às vezes as pessoas estarem querendo criticar, querendo zoar, não sei o quê, mas eu vejo como um elogio, porque realmente é isso que me faz sair da média, tá? Então, agora a gente voltando aqui rapidamente para você que está estudando para concurso público, para provas de vestibular, saiam da média, tá? E não é difícil você saber qual é a média. Observe as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Se essas pessoas elas chegam em casa e já sentam para estudar, você não pode chegar em casa e ligar uma televisão, gente, não pode, tá? Eu estava conversando com uma amiga minha essa semana passada e hoje, um ser humano normal que quer crescer na vida não consegue mais ver televisão durante a semana, pô. A não ser que seja o que eu fazia quando era criança, de 14 anos, 15 minutos na hora do jantar. Porque o ser humano hoje, a correria que a vida tá, a não ser que você já esteja já numa estabilidade, você tá tranquilo, você não tá pensando em crescer, não tá pensando em conquistar alguma coisa, realmente. Você pode ficar tranquilo, você pode ver televisão, pode ir para uma praia, se você morar perto da praia, você pode fazer um monte de coisa, mas se você está querendo crescer, você não vai ter nem tempo para assistir televisão. A verdade é essa. Pô. Você tentando seguir as regras de dormir 8 horas, que hoje em dia quase ninguém dorme 8 horas, eu não durmo 8 horas, eu durmo
10, acordo 4h30, 5 horas da manhã. Mário, tu acorda 4h30, 5 horas da manhã? Sim, porque eu quero sair da média. Tá? Eu quero estar sempre acima da média, porque eu quero evoluir nesse projeto. Então, você que está estudando, olhe ao seu redor, gente. Olhe as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que o ambiente é importante, tá? E o ambiente, ele entrega isso para você, ele entrega essa informação. E aí você sempre tem que ser a pessoa que está fora da média, ou seja, está acima da média, tá bom? É isso, pessoal. O recado de hoje era esse, tá? Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo. Se você puder, se inscreva aqui no canal. Se gostou do vídeo, dê o like. Se quiser fazer um comentário que vai ajudar e a gente conhecer você, faça o comentário que vai ser muito bom, tá bom? Um grande abraço.